Muitas vezes a gente pensa que o maior vilão da nossa vida é a nossa falta de controle financeiro, é não ter um orçamento, é muitas das vezes trabalhar como CLT, é muitas das vezes produzir só R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês. E a verdade é que não. O maior vilão da nossa vida, de muitas das vezes tomarmos decisões que influenciam a nossa vida por um lado que não queremos ir, é o nosso próprio cérebro. Se você não entender esse processo dentro de você, você vai continuar repetindo o seu passado. Você vai continuar tomando decisões que você aprendeu na infância, simplesmente que não fazem mais sentido, mas você vai continuar tomando essas decisões, vai continuar se endividando, vai continuar vivendo uma vida que muitas das vezes você não quer viver e nem sabe por que toma essas decisões, mas continua tomando e isso te leva a ter os resultados que você tem. E tudo isso é fruto de uma única leitura: inteligência emocional. Se você não despertar para poder entender que as suas emoções faz com que você tome decisões, que muitas das vezes, de novo, faz com que você repita o teu passado, você não avança. E nesse vídeo eu quero falar sobre 3 pontos específicos, eu anotei aqui porque eu ainda estou aprendendo a fazer isso, até te peço um pouco de paciência, mas eu estou aprendendo a fazer isso e por enquanto eu ainda estou anotando. Eu vou falar sobre 3 pontos. O que é a amígdala, por que você toma as decisões, muitas das vezes da forma como você toma, e como tomar melhores decisões. Muitas das vezes decisões que podem te levar a mudar de vida, como tomar melhores decisões e como controlar as suas emoções. A amígdala você vai aprender nesse livro que são 2 componentes que tem dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, né, aquilo que é material, é a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal, palavra bem difícil. A amígdala cerebral ela é um tipo de despertador emocional. Ela faz com que você aprenda como que a vida funciona através de emoções. Então imagina que você tem uma experiência na sua vida, essa experiência é atrelada a alguma emoção e todas as vezes que você estiver vivendo algo parecido, a amígdala vai simplesmente disparar aquela emoção para que você tenha uma resposta rápida referente àquilo. Agora a pergunta é, você já se parou para perguntar por que você faz dívida? Você já parou para perguntar por que você tem medo de muitas das vezes? Vou começar a olhar para a câmera porque às vezes eu só fico olhando para cá. Você já parou para pensar por que muitas das vezes você tem medo de sair do teu emprego? Medo de ousar, medo de multiplicar, medo de vender, medo de aparecer, medo de fazer o que você tem que fazer? Porque isso foi aprendido na tua infância. E na tua infância você teve emoções atreladas a essa vida que você está vivendo. E as emoções que você teve atrelada a essa vida que você está vivendo é uma emoção boa. E a emoção que você teve atrelada à vida que muitas das vezes você quer viver é uma emoção ruim. Não tem como você caminhar, querer viver um futuro ao qual muitas das vezes emocionalmente você se sente mal para poder viver. E a amígdala ela faz justamente isso. Ela faz com que você entenda como que a vida funciona através das emoções. Se eu conheci um rapaz que muitas das vezes ele me trata bem, ele me trata de determinada maneira que eu gosto, mas quando eu era pequeno a minha mãe simplesmente vivia apanhando do meu pai, eu posso entender que apanhar é algo normal e posso olhar para esse rapaz e pensar que ele não é o certo para a minha vida, porque eu não tenho emoções boas atreladas a ele. Então a amígdala ela funciona basicamente desse jeito e a tua vida financeira não funciona diferente. Quando você precisa tomar decisões e você está muitas das vezes atrelando as suas emoções, financeiramente falando, a algo ruim, provavelmente a probabilidade é quase que impossível de ser ignorada, extremamente alta, que você tome decisões que vai influenciar o teu futuro para uma vida que você não quer viver. Vida de dificuldade, vida de escassez, vida de problema. Então, entender isso faz com que você mude a sua vida. Entender que dentro de você existem processos, sistemas que estão acontecendo, a qual muitas das vezes nós somente ignoramos, pode sim fazer com que você mude a sua vida. E o segundo ponto é, por que você toma suas decisões assim? A verdade é que você aprendeu a tomar decisões assim. Muitas das vezes você não quer ter dívida, muitas das vezes você não quer viver uma vida de problema. Eu acredito que ninguém queira viver uma vida sem grana, viver uma vida cheia de problema financeiro, viver uma vida que deve um dia, no outro dia deve também, no outro dia está devendo cada vez mais. Minha mãe durante muito tempo viveu desse jeito, saía de uma dívida, mal chegava na rua, já queria fazer outra e infelizmente muitas das vezes
por emoções nossas, nós acabamos vivendo tomando essas decisões. E a verdade é que você toma essas decisões porque você aprendeu a viver assim. Só que se você não buscar ter conhecimento, ter consciência sobre justamente essa vida que você está vivendo, aquilo que tem te comandado, as emoções que têm vindo à tona quando você vai tomar uma decisão e você precisa tomar uma decisão rápida, muitas das vezes você vai tomar uma decisão e essa decisão está totalmente enviesada pelaquilo que você aprendeu, sendo que não é a vida que você quer ter. Se você sabe que dívida não é uma coisa que você quer ter, por que quando você tem a oportunidade de não fazer dívida, você vai lá e faz uma dívida? Porque isso é emocional e se você não ligar para o teu emocional, simplesmente você está passando por cima daquilo que controla a tua vida. E nós achamos durante muito tempo, pelo menos eu pensei assim durante muito tempo, estudar sobre emoção, pensar sobre as minhas emoções é uma coisa que é pra gente fraca, gente que não dá conta. E a verdade é justamente ao contrário. São extremamente pessoas que tiveram sucessos muito altos, tiveram resultados muito grandes, que aprenderam a domar suas emoções, que aprenderam a controlar as suas emoções. E por não controlar as suas emoções, você paga o preço disso. Faz dívida que não presta, entra em relacionamento que não vale a pena, vive uma vida de escassez e de problemas simplesmente por não entender que você está tomando decisões contrárias a que você queria, mas por ter boas emoções. Escuta o que eu estou te falando, por ter boas emoções atreladas a algo ruim, você acaba se sentindo atraído por viver essa vida. Então você precisa entender que o teu passado, que a tua infância fala muito sobre o teu futuro e fala muito sobre as decisões que você toma. Então isso pode sim começar a mudar a tua vida e te dar um novo norte. E não menos importante, por último, como tomar melhores decisões, né? Como que você pode simplesmente olhar para a tua vida e falar, cara, eu tenho a capacidade de tomar novas decisões. 2 fatores extremamente importantes podem não somente influenciar como determinar a tua vida. A primeira coisa é consciência. Se você não sabe que você tem um problema, a verdade é que você não vai ligar para isso. Se você não sabe que você tem um problema, a verdade é que você não vai dar prioridade a isso. Se você não sabe que a tua vida tá uma porcaria, que você tá vivendo cheio de problema e não tá ligando para esses problemas, você só tá indo beber bebida alcoólica e quer se livrar dessas emoções, desse castigo emocional que você tá vivendo e você não ligar para isso, a vida não muda. Então, o primeiro passo, pega um papel, uma caneta, começa a escrever como está a minha vida, como está a minha vida financeira, quanto eu tenho de dívida, quanto eu tenho de problema financeiro, onde é que eu tenho problema, eu produzo quanto por mês, entra quanto, sai tanto, quais são os meus padrões emocionais com relação ao dinheiro. Quando eu vou fazer uma dívida, eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Quando eu vou consumir alguma coisa, eu me sinto bem ou eu me sinto mal? Quando eu tenho que produzir mais dinheiro, que eu tenho que trabalhar em 2 empregos, que eu tenho que trabalhar de madrugada, que eu tenho que economizar, que eu tenho que multiplicar aquilo que eu tenho, como eu me sinto? Entender isso faz com que você tenha consciência que muitas das vezes você pode estar tomando decisões erradas, mas baseado naquilo que te ensinaram. Durante muito tempo minha mãe olhou para mim e falou, meu filho, dinheiro na mão é vendaval. E eu entendia que isso parecia ser algo bom. E durante muitos anos eu repeti isso na minha vida, de começar a vender, de começar a multiplicar e simplesmente o dinheiro ir embora, porque na minha cabeça isso era algo bom. Até eu entender e falar, cara, não, isso não é algo bom. Não, isso não é algo que preste. Não, eu não quero viver essa vida, porque eu vou dar para os meus filhos o futuro que eu tive, o futuro que eu recebi. Eu não quero isso. Por mais que a minha mãe tenha se esforçado para me entregar a vida que eu tenho, eu quero poder entregar para os meus filhos algo melhor e para isso eu preciso de consciência. Se você não tiver consciência dos problemas que você tem, dificilmente você vai conseguir mudar alguma coisa na sua vida. E depois que você desenvolver consciência sobre o problema que você tem, não se engane. Não é a mente que criou o problema que também é a mesma mente que irá resolver. Você precisa de conhecimento. Um livro como esse custa, não sei, acho que 50, 60 reais, eu acho que eu paguei isso. E, de fato, pode te ensinar que dentro de você existe algo que está controlando as suas emoções e as suas tomadas de decisões, que muitas das vezes você despreza e faz com que você possa tomar novas decisões. A verdade é que com o conhecimento passado sempre tomaremos a mesma decisão, mas você precisa de novos conhecimentos para ter a capacidade, para desenvolver a possibilidade de tomar novas decisões. Se você sempre acha que cozinhar é sempre na mesma panela, você precisa conhecer novas pessoas, você precisa ir numa loja, você precisa fazer compras e entender que no mundo existem outras panelas, entender que no mundo existem outras formas de cozinhar, entender que no mundo existem outras formas de pensar, outras formas de tomar decisões. Então, buscar conhecimento, de fato, isso de fato pode determinar a tua vida. E sem buscar conhecimento, infelizmente você está fadado a viver a vida que você sempre viveu, a tomar as decisões que você sempre tomou e não mudar de vida. Espero que esse vídeo possa ter contribuído para você.
Meu nome é Gabriel Paires, tenho o objetivo de chegar em 500 vídeos e aqui nesse canal eu falo sobre inteligência emocional, vida financeira, como você multiplicar. Daqui a pouco eu quero trazer mais conteúdos, principalmente sobre investimento e como sair das dívidas, que esse é o processo que eu estou vivendo hoje, saindo das minhas dívidas e entendendo que sem conhecimento, sem saber entender as minhas emoções, sem saber ter consciência, sem desenvolver a minha consciência. E consciência que eu falo é você estar presente, é você entender que você está ali, que você é um ser humano, que você tem capacidades, que você tem bem problemas, muitas das vezes sair do automático, né? Eu não quero levar isso para aquilo que é místico, para você não entender errado. Então, consciência, eu estou falando sobre isso, a capacidade de se perceber. Se você entender isso, provavelmente você vai mudar a sua vida. Se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!